O texto de Lucas 14, 25 em diante, é uma palavra de conscientização que nos leva a entender que até mesmo a nossa fé, ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver com metodologia, com propósito. Nós precisamos nos tornar pessoas intencionais naquilo que nós queremos alcançar. E se tornar um discípulo de Jesus, porque você percebe que esse é o tema central da fala de Jesus aqui, se tornar um discípulo de Jesus deve ser uma meta no coração, na mente de cada um de nós. O texto se explica assim mesmo, olha só, Lucas 14, versículo 25 em diante. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, ele se dirigiu para a multidão e fez a seguinte declaração. É interessante, né? Porque sempre que um grande número de pessoas, ou um grande número de discípulos estava próximo de Jesus, Jesus fazia certas declarações que parecia que diminuía o número de pessoas. E era verdade. E teve momentos em João capítulo 6 que Jesus levou uma palavra ali que muitos dos seus discípulos o abandonaram e saíram dizendo assim, ó, dura esse discurso, quem pode suportar isso aí? E ele ainda olhou para os que ficaram e ainda disse assim para eles assim, olha, vocês não querem se retirar também? Então, não é que Jesus está querendo nos desestimular, mas ele está querendo nos conscientizar. Vamos continuar a leitura aqui. Lucas 14, 26. Olha o que ele disse para essa grande multidão. Se alguém deseja me seguir e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha isso aqui. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, qualquer de vós, desejando construir uma torre, olha que interessante o exemplo que ele dá, ó. Qualquer um de vocês que desejar construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o custo do empreendimento e primeiro não avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando, este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Versículo 31. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem contra ele com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, então ele enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto tem de mais estimado, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como poderemos restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem mesmo para o adubo, apenas para ser lançado fora. E ele conclui a fala dele dizendo assim, ó, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, lendo isso daqui,
nós percebemos o impacto profundo que isso aqui deve ter causado naquela grande multidão. Porque aquela grande multidão não é diferente, muitas das vezes, da grande multidão de hoje. A grande multidão de pessoas que apenas quer uma bênção de Deus, que quer uma porta aberta, um trabalho melhor, que quer ter uma renda melhor, que acredita que Deus pode ajudar para comprar a casa dos sonhos, o carro desejado, uma cura, um milagre, sabe, a restauração de um casamento. Tem muita gente que está idolatrando o casamento, idolatrando mesmo. Pessoas que levantam suas mãos nos templos, mas o ídolo que está assentado no trono do coração da pessoa é um homem, é uma mulher, é um ideal humano, carnal. E Jesus, tudo que ele fez, ele não fez voltado para valores dessa terra. Ele não fez voltado para coisas passageiras. Ele fez voltado para a eternidade. A palavra de Deus aponta para uma vida eterna, não para uma vidinha passageira, sei lá, de 70, 80, 100 anos, aonde eu vou ser muito feliz porque eu aceitei Jesus como meu Senhor. Não, não é isso. Não é isso, porque ele vai falando aqui sobre coisas valiosas, pai, mãe, filhos, esposo, esposa, bens. Não pode ser meu discípulo, ele deixa bem claro. E essa grande multidão ouvindo isso, eu imagino, deve ter sido bem parecido com o que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 6, aonde não era uma grande multidão, mas era um grande número de discípulos que estavam ali, e muitos o abandonaram. E hoje, às vezes, se a gente trouxer uma clareza dessa numa grande igreja, a gente vai descobrir que aquela igreja não é tão grande assim. A gente vai descobrir que muita gente não passa na peneira, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que confia em riquezas entrar no reino dos céus. Né? Eu não vou nem falar um rico entrar no reino dos céus, porque quando Jesus disse isso, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, então quem é que vai se salvar? Aí ele explica melhor. Ele explica: os que confiam na riqueza, os que têm o seu coração apegado a bens, não entra no reino dos céus. Não é quem tem dinheiro, porque graças a Deus tem muitos irmãos e irmãs extremamente adoradores de Deus e que têm muitas posses. São pessoas muito ricas financeiramente, mas que não são dominados por esses valores dessa terra. Então Jesus explicou quando ele falou que não passa um camelo no fundo de uma agulha. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele foi interrogado pelos seus discípulos, ele explicou: a questão não é ter, não é possuir bens. A questão é a posição que esses bens ocupam no meu coração. A questão não é o que eu tenho, a questão é aquilo que me tem. A questão não é eu ser proprietário de algo, a questão é algo ser proprietário da minha vida. Então, o texto aqui de Lucas fala de estratégia. Você pode ver que está falando de estratégia. Você vai construir uma torre, você precisa ter estratégia para construir essa torre. Você vai para uma guerra, um rei vai para uma guerra contra outro, ele tem que ter estratégia. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Nós precisamos ser metódicos. Nós precisamos ser pessoas que pensam: poxa, será que desse jeito que eu estou fazendo eu vou chegar lá?
Será que essa estratégia, esse método, né, vai me levar lá? E isso aqui é uma palavra que derruba muita religiosidade. Sabe por quê? Porque na cabeça de muitos irmãos e irmãs, Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo. Não, pastor, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso de propósito, eu não preciso me sondar, eu não preciso me analisar, eu não preciso não. Deus, pastor, Deus está no controle de tudo. Deus Todo-Poderoso, Ele controla a minha vida. Estranho, né? Porque não é o que me parece aqui que Jesus está falando. Não é. Porque ele vira para uma multidão e ele fala sobre o que uma pessoa precisa ter para ser discípulo dele. E em toda a fala de Jesus Cristo, eu não vejo ele dizendo que Deus vai fazer, que Deus está no controle, que Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Não vejo, eu não vejo. Eu vejo claramente Jesus dizendo, a pessoa que quer ter um resultado, ela tem que ser organizada. É isso que eu vejo Jesus falando aqui. A pessoa que quer ser meu discípulo, ela tem que ser desprendida. E ele volta para uma grande multidão, com certeza. Aquele mesmo tipo de multidão que é de João capítulo 6, que quando ele multiplicou os pães e todo mundo comeu pão, queriam transformá-lo rei, porque as pessoas estão atrás de alguém que supra as necessidades delas. Mas Jesus não veio aqui suprir, trabalhar em cima de necessidade, ele veio aqui trabalhar em cima de propósito. Porque o justo que vive pela fé não vive ovalizando, não vive idolatrando necessidades. Ele vive adorando a Deus pelo propósito. Por isso que ele pode passar pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, que ele não vai temer mal algum, porque o coração não está em necessidade, está em propósito, está voltado para propósito. Isso é muito tremendo, gente. Deus está nos chamando para ser discípulos de Jesus, não para ser membro da igreja A, da igreja B, ou sei lá, não, há um cargo, o que eu preciso é ocupar um cargo na igreja. Como que a pessoa pode ocupar um cargo se ela não entendeu nem qual é o encargo dela? Porque quando a gente entender qual é o nosso encargo, qual é o nosso propósito, a gente não precisa mais de cargo, a gente vai fazer para Deus em todo lugar que a gente estiver. Nós vamos falar do amor de Jesus sendo obreiro, não sendo obreiro, sendo apóstolo, não sendo apóstolo, sendo considerado como músico da banda da igreja ou não sendo. Está cheio de gente que ocupa cargo do ministério e não fala um A de Jesus para ninguém ao longo do dia inteiro. Cabide de uniforme. Senta lá naquelas cadeiras que fica lá no púlpito, as cadeiras dos príncipes, e se acha porque está sentado ali como pastor, como presbíteros, como diaconisa, fica lá exibindo um status quo, um status evangélico, mas não tem noção do que é amar o pecador, do que é amar o perdido, do que é amar uma prostituta, um homem adúltero. Não tem. Estão apenas preparados para apontar o dedo e condenar os outros. Porque se sentem, muitas das vezes, mais santos enquanto observam o pecado dos outros. Ah, gente. Jesus está chamando a gente para ser discípulo. Por isso que
Todo mundo me pergunta, o senhor é evangélico? Eu não sou evangélico e nunca vou ser evangélico. Nunca. Eu quero ser discípulo de Jesus. Quero andar como o meu mestre andou. Quero olhar para o Pai como ele olhou para o Pai e aprender com o Pai através da presença do Espírito Santo, como Jesus aprendeu. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não é ficar dentro de uma igreja simplesmente. As igrejas são importantes. O culto é um mandamento, sim, mas a coisa mais importante da Bíblia é o amor. O amor com que vos ameis uns aos outros. E para a gente chegar lá, nós precisamos ser metódicos. Nós temos que se assentar e calcular os custos. Será que eu tenho como acabar essa torre? Será que eu tenho como ir para essa guerra? Será que eu estou na estratégia certa? É isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos orar todos os dias, em nome de Jesus.